contribui para alavancagem patrimonial, é a realização de um sonho de tantos brasileiros, a sua casa própria, enfim. Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada do nosso podcast. Oi, pessoal, com Sara de Souza. Um espaço reservado para falarmos sobre o mercado imobiliário, para falarmos de profissionais, clientes, pessoas que podem agregar valor, a contribuir com essa área que é incrível, né? Que agrega tanto valor, contribui para alavancagem patrimonial. É a realização de um sonho de tantos brasileiros, a sua casa própria. Enfim, nós trazemos aqui para esse momento pessoas reais que conectam, que vivem o mercado imobiliário. E hoje, para esta segunda temporada, eu trago uma convidada muito especial, muito querida. E ela se apresenta assim. Sou pernambucana, moro em Belém desde 2014. Mãe de um príncipe chamado Vinícius, esposa do Inácio e, na verdade, essa na verdade é a minha vida real, que eu construo o meu trabalho. Dani Arantes, estrategista de carreira, muito obrigada por ter aceito esse convite. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Vamos lá, né? Não fique nervosa, mas também se quiser ficar, pode Eu ficar. acho que eu estou muito bem nessa estreia, né? Não podia estar estreando em podcast num podcast melhor. Ai, gente, olha só. A Dani é uma mulher incrível. E uma das coisas que eu vi na Dani é que ela conecta pessoas. O mercado imobiliário, muito mais do que imóvel, é algo de pessoa para pessoa. São pessoas que se conectam a outras pessoas para realizar um sonho, para se fazer investimento financeiro, para fazer alavancagem patrimonial. Isso é o mercado imobiliário. Mas mais do que qualquer coisa, o network, uma pessoa se conecta com a outra, fala sobre imóvel, sobre sonhos, enfim. E o que é legal, pessoal, que a Dani, ela é esse tipo de pessoa que ela conecta pessoas, ela ajuda pessoas a crescerem. E aí eu quero que tu conte um pouquinho da tua história. Apesar de ser pernambucana, o égua já está bem presente. Como é que hoje é o teu trabalho, tu chegaste aqui, como é que você vive essa realidade de conectar pessoas? Sabe, Sara, que para muita gente é uma dificuldade, né? E para mim sempre foi muito natural. Sempre foi muito natural me relacionar, fazer amizade, chegar nos lugares onde eu não conheço gente. Eu nunca fui aquela pessoa de chegar chegando, né? Que a pessoa fala assim, olha, chegou Dani no lugar. Não, eu sempre chego quieta, né? Mas nunca foi uma dificuldade para mim. E ao longo do tempo eu fui vendo que isso é uma dificuldade para muita gente, né? E o meu trabalho acho que é trazer mais percepção de networking também, sabe? Assim, às vezes já a pessoa acha que networking é sempre estar em eventos sociais ou em eventos profissionais, tá trocando cartão. E é um tipo de networking, claro, mas eu acho que o que eu desenvolvo ao longo da vida, assim, e profissionalmente, porque eu acho que eu sempre fiz isso, mas hoje eu faço intencionalmente, profissionalmente, é fazer as pessoas perceberem que tem outros caminhos de fazer isso, respeitando suas personalidades, sua forma de ser, mas que não tem outro caminho, né? Então, assim, se a gente focar aqui no mercado imobiliário, não tem como você ser um corretor bem-sucedido se você não entender a importância de relacionamento e de networking. Então, o meu trabalho hoje é fazer com que isso se torne mais leve, vamos dizer assim. E você faz isso com maestria, pode ter certeza, Dani. É muito legal porque esse feedback teu e de tanta gente que eu tô tendo ultimamente, porque eu sou uma pessoa de bastidor, né? Eu sou uma pessoa
não sou essa pessoa, tipo, tô aqui hoje, né? Mas eu sou uma pessoa de Um bastidor. convite, muita insistência, Dani. Não, fui facinha contigo. Fui facinha. Mas essa disposição de perceber, assim, de fazer isso intencionalmente, de ver que é um talento, né? Que é uma habilidade talento. para mim. E por que não fazer disso algo profissional, né? Então, tanto na gestão da comunidade aldeia, como no trabalho de consultoria de gestão, só me facilita, né? Só me facilita criar, porque você cria confiança, as pessoas te respeitam, né? Tu passa segurança, então aquilo ali fica muito mais fluido. Não preciso convencer, sabe? É verdade. É muito natural, então enfim, eu fico muito feliz de contribuir. Tá, então vamos lá. Você chegou de Pernambuco, veio para Cabelém por quê? Vim parar em Belém do Pará em fevereiro de 2014, pelo amor. Por amor. Quem vai Por parar, amor. parou. Tomou açaí. Meu marido também é de Recife e ele Achei que ele era passou. paraense. Não, meu marido também é de Recife e a gente estava namorando quando ele foi convocado para o concurso que ele tinha feito aqui no TJ, né? E aí eu disse, bem, então ou a gente agora casa ou a gente acaba. Ai, porque bendito bem ali, concurso. né? Pará, bem ali, eu em Recife. Então a gente casou. Eu resolvi meu casamento em 3 meses, casei e mudei. E aí a Legal. gente tá aqui já há 12 anos, né? E aí, quando você chegou, vocês chegaram, começaste a trabalhar logo nessa área? Não. Não. A minha trajetória, eu fiz muita coisa. Eu sou formada em Relações Públicas, então eu trabalhei em museu, eu trabalhei em hospital, eu trabalhei em agência de publicidade, eu trabalhei em empresa de eventos, eu trabalhei com projetos culturais, projetos esportivos, eu fiz muita coisa. E quando eu vim para Belém, eu continuei nessa área de eventos. Enfim, né? Era o que eu já fazia em Recife e aí eu continuei fazendo aqui em Belém. Mas ali, mais ou menos um ano e pouco, eu já não estava, na verdade, tão feliz fazendo isso em Recife. E, obviamente, enfim, estava chegando numa cidade nova, um mercado novo, não conhecia ninguém. Então, fui naquilo que era mais fácil, né? Fazer aquilo que a gente já está acostumado a fazer. Mas aí, quando foi ali mais ou menos em 2015, final de 2000, eu vim para aqui em fevereiro de 2014, e quando foi ali mais ou menos no final de 2015, eu me deparei com algo que hoje em dia todo mundo acha saco, mas naquela época ninguém ouvia falar direito, que é o coach. E aí, Tá. naquela ocasião, eu ia fazer um processo de coach, porque eu estava querendo fazer outras coisas, mas não estava entendendo o que era essa outra coisa que eu poderia estar fazendo. Não queria mais arriscar só, né? Agora era uma mulher casada, pensando em família, O filhos. Vinícius veio, tu tá... Muito depois. 6 tá anos com- depois, né? 7 anos depois. Quase não venho, vai ver, graças a Deus. E aí, eu fiz uma formação em coach, mais para esse processo de autoconhecimento. E quando terminou a formação, que não é essa formação que a gente via hoje, que, né, ainda vê hoje de um final de semana, foi uma formação mais longa, durou quase 6 meses. Eu decidi migrar e começar a apoiar pessoas como eu estava há 6 meses antes. Legal. Incomodada com a carreira, ainda não satisfeito com aquilo ali, e ser uma facilitadora nesse processo de autoconhecimento. Então de 2016 até hoje é o que eu faço. Apoio pessoas a se conectarem com elas mesmas. Um resumo do resumo do resumo, né? Que legal, Dani. E hoje eu entendo, sabe, com esse processo de evolução, de maturidade, o quanto é importante, sabe, você se conhecer, você ser conectada consigo mesma. Eu fiz um ensaio ontem e teve uma colega de trabalho que falou para mim: ai, Sara, eu queria tanto fazer um ensaio desse, sabe? Fica tão bonita. Aí eu falei, mas amiga, se tu visse as minhas fotos de anos atrás, tipo, acho que eu comecei esse processo também de mídia digital, de trabalhar mais no digital, acho que em 2022, mais ou menos. As primeiras fotos.
Mas por Feia não quê? foi. Não, mas feia assim- não foi. Por favor. Mas sabe o que é? Eu não tinha o autoconhecimento que eu tenho hoje. Eu não tinha a A maturidade maturidade. de reconhecer o profissional, a pessoa que eu Sim. sou. Então, naquele momento, falavam assim: bota a mãozinha assim, bota a mãozinha assim. E ficava, sabe? Hoje não, tipo assim, eu quero fazer uma coisa assim, quero olhar assim. Ai, bota o blazer. Não, vou tirar o blazer. Ah, não, vamos fazer de outro jeito. Essa é da minha cara agora. Mas o processo de autoconhecimento, maturidade. E foi muito engraçado, porque acho que 90% dos clientes que eu tive na área de coaching, mentoria de carreira, eram mulheres. E eram mulheres depois dos 30 anos. Porque eu acho que é isso, a gente vai meio no automático, fazendo escolhas. Porque esse vai dar mais segurança, ou esse vai dar mais dinheiro. Você não pode parar para Ou- pensar, tem que ir fazendo. vai fazendo. Você nem deixa, né? Você sai do ensino médio, mete um Aí vestibular, tu tem que já meter entra um na faculdade. vestibular, Aí, ó, tu tem que fazer uma pausa agora, tem que fazer Tu não vai nem pensando. sabe. E coincide, eu acho que os 30 anos vem, assim, né? Uma parte das mulheres já casaram. Eu só casei mais velho, eu casei já com 35. Fui mãe aos 42, né? Mas é isso, você vai percebendo que tem umas coisas incomodando. Só que como a gente não se conhece muito bem, a gente não sabe. A gente não sabe nomear. É. E eu vou te dizer, acho que até com autoconhecimento, muitas coisas a gente também não sabe nomear. Não, mas assim, é porque a gente tem um autoconhecimento de hoje. Mas a gente também vai mudando, então a gente tem que ir constantemente se conhecendo. É. Né? Porque a percepção que a gente tem há um ano atrás não é a mesma de hoje, os valores, talvez a nossa essência, né? Isso aí eu acredito que não muda, mas as tuas opiniões, a tua visão, As né? experiências, As tudo. Mas experiências. assim, é um processo, acho que até como as vendas, né? É um processo contínuo. É. Não é um processo que tem, apesar de, vamos dizer, no mercado imobiliário assinou o contrato, encerrou para aquele cliente talvez, né? É. Porque tem aquele Todo cliente um ele pode comprar outro processo. depois, ele pode querer fazer Tem um outras coisas. pós-venda, você vai conhecendo. O processo de se desenvolver profissionalmente, ele precisa caminhar junto com o processo de você se conhecer pessoalmente. Amadurecer pessoalmente. Porque em algum momento isso desconecta de uma maneira que, né, dá todas as crises que a gente está vendo aí. Esse adoecimento mesmo, né? É adoecimento generalizado que a gente vê hoje nas pessoas, né? Seja empreendedor, seja um colaborador, um profissional autônomo. É alarmante os dados, mas a gente ainda está vivendo a vida como se isso não fosse uma realidade. Eu Não, sinto isso, sabe? eu concordo. E a gente realmente visualiza muito isso, né? Em alguns momentos com a gente, em alguns momentos com um colega do lado. E assim, Dani, dentro desse universo, né, que você vivencia, conta pra mim o que é de repente empresária. É o meu projeto novo, né? De repente, empresária é uma empresa de consultoria em gestão, em finanças, em contabilidade, em processos de uma forma geral, né? Tem uma parte de educação também. A De Repente Empresária é uma empresa formada majoritariamente por mulheres, né? As sócias todas são mulheres, as colaboradoras praticamente só tem 2 homens na equipe de quase 30 pessoas, né? E ela veio com essa ideia mesmo de apoiar mulheres empresárias, né? Então a ideia é, de repente, empresária. Então, como que o conhecimento, né? A Jéssica, a Maiara, a Tainá, a Larissa, como que elas podiam, a Lorena, não posso esquecer dela, né? São 5 mulheres incríveis, poderiam estar ali apoiando outras mulheres para tornar esse processo de empreender mais suave e sustentável. Que é o mais importante, né? A gente vê, e o Sebrae mostra muito isso, né? Que a maioria das empresas, elas fecham do segundo ano, mais ou menos. Lá no Aldeia, a gente até fala, né, que o empresário, o empreendedor, ele começa meio que artesão. Então, eu sei fazer alguma coisa e eu torno aquilo um negócio. Só que quando a gente fala de empresa, de negócio, não é só o saber fazer, né? Ou seja, a entrega, o fim. Inclusive, é muito comum as pessoas começarem a deixar de fazer aquilo que elas sabiam fazer
e começar a ter que fazer outras coisas que elas não sabiam fazer e irem se frustrando com o negócio, né? Então, por exemplo, vamos trazer aqui para o mercado imobiliário. Eu sou um corretor de sucesso, trabalho autônomo para várias Construtoras. construtoras, imobiliárias, estou ali, né, fisgando, e aí um belo dia eu resolvo, pô, acho que eu vou ganhar mais. Vou abrir minha própria Vou imobiliária. abrir a minha imobiliária, eu vou ganhar mais dinheiro, né, fazendo isso. E aí se depara com coisas que ele não tinha que se preocupar enquanto ele era o corretor, e ele vai passar a ter que se preocupar, né? Com gestão de pessoas, com gestão financeira, com marketing, Contabilidade, né? parte jurídica. Com jurídico, assim, é uma infinidade de coisas que ele não tinha percebido. Isso é muito normal. Lá na DRE a gente vê isso, né? Pessoas que quase caíram de paraquedas porque achavam que iam... Geralmente essa sensação, né? Vou ganhar mais fazendo isso. Às vezes até fatura, mas não é necessariamente o que fica no bolso. Muito, e isso faz total sentido. E outra coisa que eu vejo muito também pro mercado imobiliário é quando você fala assim, nossa, tem um corretor aqui sensacional, ele vende horrores, bate todas as metas. Vamos colocar ele para ser gerente? Aí, Acabou. frustra, acabou. É isso também. Cara, isso inclusive, eu trouxe alguns livros, né? Adoro. Porque E assim, a pessoal, pessoa dos livros, né? a Dani, eu conheci, né, no Boa Ventura, né? E a ideia era falar justamente sobre o poder da leitura, educação dentro desse nosso mercado, né? No processo de construção e formação do corretor de imóveis. E aí, conversando com a Dani, eu, cara, tem um universo aí de coisas que a gente pode abordar. E é claro que a leitura, e eu quero que tu conte também a história de como foi que começou a leitura na tua vida, que eu achei uma história muito bacana pra gente poder partilhar. E aí a gente volta pro livro. Então, acho que leitura sempre foi presente na minha vida. Eu não sou aquela pessoa estudiosa. Sabe, aquela pessoa que vai pegar um livro, vai ler, vai compreender totalmente ele e tal. Mas eu consigo perceber os insights que aquele livro dá, né? O Aldeia, assim como para você, para mim também, que eu entrei na Aldeia como aluna, né? Foi. Eita! Eu entrei na Aldeia nesse livro aqui, Muito Além da Sorte. Era a 10ª edição do Aldeia. Hoje a gente está na 23ª. Eu comecei a trabalhar na 12ª. Então já são 10 edições, né? Na Aldeia. Esses livros, eles vão dando insights pra gente do aprendizado, né? E, na verdade, eles só se tornam um aprendizado quando você coloca em prática. Hoje, a maior dificuldade de todo mundo que gosta de ler, né? Porque não é todo mundo que gosta de ler, mas a dificuldade para quem gosta de ler, tá muito lindo isso. E aí, eu faço o quê com essa informação agora? E agora? Né? O Aldeia faz isso. Né? O Aldeia possibilita com que aquele conhecimento ele possa se tornar uma prática aplicável. Mas a minha experiência de Aldeia também mostra que não é um número, assim, ainda não é um número significativo, né? Por vários motivos, mas o que eu acho que é maior é esse tempo, né? Então, assim, a gente tá sempre no urgente, tá sempre pensando em tudo. Parar para pensar no negócio parece perder tempo. Parar para colocar um conhecimento em prática, parece que, como não vai te dar um resultado imediato, parece que tipo, não vale a pena, né? Então, os livros entraram na minha vida de uma forma muito natural, a vida inteira, assim. Eu sempre gostei de ler, né? Eu estava fazendo, eu lia para minha irmã, criança, gibi. Meus pais sempre leram muito, né? O meu pai, ele não teve oportunidade de estudar, ele só fez o primário, né? O que hoje a gente fala, ensino fundamental 1. Então, para ele se desenvolver, sempre foi empreendedor. Então, para ele se desenvolver empreendedor, ele realmente buscou os livros. Ele sempre leu muito, né? E aí a gente tá falando, sei lá, anos 80, 90 ali. Era leitura no papel mesmo, né? Não tem as ferramentas que a gente tem hoje. E eu nem gosto. Para mim, o livro tem que ser... Eu também gosto do papel. Papel, riscar, botar papelzinho. Para mim, tem que ser assim. Não me acostumei em ler em tablet, em celular. Eu também não. Tenho muita paciência.
E aí meu pai lia livros de autobiografias de empreendedores, sensacional. livros que antigamente a gente chamava autoajuda, né? Mas que hoje a gente já vê que na verdade, livro de desenvolvimento pessoal, É né? muito legal. Autores que escreviam sobre como você pode desenvolver melhor o seu E negócio. personalidade mesmo, histórias que a gente vê, porque, por exemplo, muitas das Que vezes... inspiram, né? Que inspiram, a gente vê profissionais, às vezes, processo de construção, a pessoa fala, mas será que dá? Sai de perto essas pessoas. Mas, na verdade, olhando a história de tantas personalidades que vieram do nada, assim, eu sempre passo das minhas aulas, sabe? Profissionais, assim, que vieram da roça, profissionais, assim, que vieram, assim, com um mínimo de condição e começaram a estudar e começaram a se desenvolver e tu vê assim, cara, quanto essa pessoa evoluiu. E eu tenho esse exemplo muito perto, né? Meu pai tá com 77 e até hoje ele lê. Assim, por muito tempo. Até hoje, na verdade. O último Natal eu dei livro para ele. Ai, que Assim, legal. presente sempre foi livro. Minha mãe era já mais da área de ficção. Mas o interessante é que eu realmente sempre gostei mais dessa linha de livros, né? E foi uma feliz coincidência, então, quando cheguei no Aldeia, né? E aí, esse processo do Aldeia apoia essa aprendizagem, né? Faz com que o conteúdo daquele livro possa apoiar. Você participou, junto com tantos outros corretores, de uma formação que a gente fez específica, né? Para vendas em 2023 já. Meu Deus, já? Foi 2023 que a gente fez, isso já vai quase 3 anos. E ali foi um caso muito legal, né? Porque foi quando eu entrei no Aldeia com esse projeto. O Marcelo queria duplicar o número de assinantes no Aldeia. A gente Também, tinha, na mas eu já época... tô chocada, foi em 2023, meu 2023. Deus. A gente tinha 250 assinantes naquela época. E Marcelo queria dobrar. E aí, quando eu entrei, tipo assim, em 2 meses, a gente dobrou, porque a gente fechou as 4 turmas, né? 2 turmas de vendas, que foram as turmas dos corretores, e fechamos uma turma de desenvolvimento de liderança para o food service e para a saúde. Ah, foi e aí, verdade. ali ele contou, isso virou um case, né? Que a gente conseguiu dobrar a quantidade. E aí é aquilo, assim, foi um foco na venda, né? E aí a gente realmente conseguiu trazer para a formação, que aí é esse outro livro que você é apaixonada também, né? Pode mostrar, por favor. Que é o Prospecção Fanática. Gente, esse livro é incrível. Que para mim, assim, ele realmente foi um divisor. Eu sempre fui do comercial, sempre vendi, mas eu nunca tive muito método, nunca entendi. Era uma coisa muito, enfim, fluida. E aí que mora o perigo, né? Porque a falta de método num processo de venda, ele tem prazo de validade e é curto. Então, ele vai estagnar, porque ele vai estar ali na tua rede de relacionamento. Então, pensar o tempo inteiro como que você pode estar atraindo novos leads, nutrindo esses leads, criando um relacionamento com esses leads e tendo os dados desses leads. Que né? é A base, que base. acho que esse livro mostra isso. Mas tem um livro fantástico, com um framework incrível, com ferramentas que foram disponibilizadas, mas a gente tinha ali 80 corretores e eu acho que eu não consigo mensurar quantos que realmente colocaram isso em prática e tornaram viável, né? Então, assim, eu acho que é muito individual esse processo. Enquanto você não coloca que a aprendizagem, seja através de um livro, seja através de podcast, através de cursos que você faça, você realmente não pegar aquele conhecimento, sair do campo das ideias, dos insights e realmente dedicar tempo para fazer com que aquele conhecimento se torne uma prática aplicável no teu negócio, é muito... E sabe o que é bacana, Dani? Assim, você falando dessa edição da Aldeia, a gente está vendo Descubra seus pontos fortes. Seus pontos fortes, né? E eu fiz lá o teste, corri, já te mandei, né? E lá o meu número 1 é disciplina. E assim, quando eu fui vendo, assim, eu tenho consciência, sabe? Ser disciplinada, ser realizadora, estudiosa. Quando eu vi, eu digo, é tua escrita. Mas você se identificou 100% logo? Na assim, hora. Quando tu pegou? Quando eu peguei, eu, tipo assim, até porque quando eu fui fazer o teste, eu não tive dúvida. O que eu tive dúvida é porque eu não entendi a pergunta, sabe? E quando eu vi assim, eu falei,
E assim, o Disseu, né? Vive dizendo isso pra mim. Meu amor, você tá de parabéns. Você é a pessoa mais disciplinada que eu conheço. É disciplina espartana. Você é a disciplina mais disciplinada. E assim, e aí voltando para a parte prática, eu acredito nisso. Tanto é que nas minhas aulas de administração, eu sempre falo que a gente tem que agregar teoria e prática. Então, quando eu falo da história da administração, dos autores, da estratégia, que eu acho um negócio incrível, eu falo, olha, agora a gente pode aplicar assim, assim, assim. E o Prospecção Fanática foi um livro assim que eu amei. E assim, eu tenho muito orgulho de dizer que assim, eu peguei o livro e aí eu adaptei e fiz um curso de vendas. E eu fiquei muito feliz que eu consegui assim vender esse curso. Sim, Então eu consegui materializar sim, o o resultado. quanto é o resultado. E outra coisa, eu acredito muito nisso. Se eu não sei te explicar, eu digo logo que eu não sei do assunto. Teve uma vez que eu estava conversando com o Disseu, para quem não sabe, é o meu esposo. Querido. E aí ele me perguntou no trânsito, a gente vem falando sobre mercado, vem estudando. E aí ele perguntou, o que é commodity, eu acho. Aí eu parei, fiquei, tu não sabe. Aí eu falei assim, eu sei sim. Eu só estou formulando aqui uma forma para eu te explicar. Então, assim, não é papo, não. Peraí, que agora eu vou te explicar o que é. Agora senta que eu vou te dar uma aula sobre commodities. Gente, foi muito legal, porque quando eu cheguei no stand de vendas, a gente foi atender um cliente, e o cliente só falou sobre commodity. Aí eu tava um nojo. Porque eu fui falando e a gente foi pesquisar também. Então, o conhecimento, ele tem que ser compartilhado, ele tem que ser vivenciado. E para jovens adultos, na verdade, para nós adultos, nós só conseguimos entender e aprender a partir da nossa realidade. Né? Então, não adianta eu botar uma teoria dessa e deixar ela evaporar. Eu tenho que jogar para minha prática. Sim, contexto. A gente fala muito isso também, porque, enfim, os pontos, por exemplo, os pontos fortes, você falou da disciplina, né? Eu não tenho muitos talentos de execução, mas o meu primeiro é empatia, né? Que são de relacionamento. Eu jurava que o teu era de execução. Não, eu tenho um de execução, que é a crença. A crença é aquele que, se eu disser, Sara, eu vou fazer, mano, pode chover. Pois, amiga, eu Que jurava for que eu vou tu fazer. era, tipo assim, realizadora. Não, mas aí é isso que eu quero te falar, né? Independente dos nossos traços naturais, né? Nossos talentos, Mais fortes, por exemplo. ou até nossas características, nossas personalidades, a gente tem como alcançar resultados sendo do jeito que a gente é, né? Então, por exemplo, nas vendas, a minha venda, a forma que eu vendo era uma forma consultiva, né? É uma venda que eu vou mostrar valor. Tipo, a última coisa que eu vou falar é preço. Eu vou saber da vida da pessoa. A pessoa é muito fácil a pessoa me contar a vida dela. Eu falo assim, e aí, tudo bem? Conta a vida dela, entendeu? Isso acontecia quando eu andava de ônibus. Minha mãe morria de rir. Minha mãe dizia que eu tinha que ser psicóloga. Porque eu sempre chegava em casa com uma história de alguém que tinha sentado do meu lado e tinha contado a vida pra mim. Né? Isso foi a história de hoje. E aí ela, minha filha, você tem que ser psicóloga. Eu tentei, uma vez eu pensei, né? Mas aí logo desisti. Mas é assim, como que eu alcanço resultados? Eu trabalho no comercial. Como que eu alcanço resultado tendo empatia, talentos de relacionamento, encontrando esse caminho? Então, por exemplo, nessa edição mesmo, a gente diz assim, Dani, a gente tem que vender 100 inscrições, né? Nossa meta é vender 100 inscrições. Existem vários caminhos para a gente chegar em 100 inscrições. Eu posso fazer um monte de patrocinado no Instagram, eu posso disparar mensagem de massa igual para todo mundo e torcer que respondam, né, que funcione. Mas a minha forma de vender mais natural é conversando. Então, assim, eu sou aquela pessoa que eu vou pegar o histórico. Olha, tem um livro que é tua cara. Eu digo assim, olha, eu já li esse livro, E não é, assim, é óbvio que é intencional, né? Não vou estar aqui, não vou enganar ninguém, assim, é óbvio que é intencional, mas é genuíno. Mas assim, tu vê também a característica de cada pessoa, tu conhece teu cliente.
Então, tu faz um trabalho direcionado. Tu tá vendo, por exemplo, uma pessoa que não é para venda, não gosta, que não quer, já falou, ou seja, mas é uma pessoa que gosta de desenvolvimento pessoal, que gosta disso, ou seja, tu vai trabalhando. Mas eu vendo para quem também eu não conheço, né? Ah, é, também tem isso. Eu também vendo para quem não conhece, para quem chega através de um patrocinado. Mas assim, é esse cuidado de entender o contexto Tu da busca pessoa. conhecer o cliente. Isso leva tempo, eu não vou conseguir. Então, assim, o que a gente fez vamos tentar, em vez de tentar falar com 200 pessoas, mandar 200 mensagens no dia, vamos abrir conversa com 40, 50 pessoas por dia. E eu alcancei o mesmo resultado, né? Assim, a gente alcançou a meta, a gente teve resultado. Só que eu tive resultado de uma forma mais saudável para mim. É uma venda mais consistente, né? E menos agressiva para mim, porque aquela venda mais porrada, assim, e tipo, tem pessoas que só sabem vender dessa forma. E tá tudo certo. Então, a questão toda a gente volta para o autoconhecimento, né? Mas é isso. Então, assim, eu tava conversando com uma amiga minha que tem uma agência de marketing e faz um trabalho super legal, mas ela tem dificuldade de network. Então, falar em público para ela é difícil. Difícil mesmo, sabe? Assim, a pessoa ficar... passar mal. Eita! Então, como que, né? Aí a pessoa trabalha com marketing. Mas Então, trabalho de bastidores. teoricamente, você fica achando que essa pessoa é a pessoa que não vai ter esse problema, né? Mas aí eu tava falando para ela, tu tem que encontrar um caminho de criar essas conexões respeitando, né? Para isso não ser um sofrimento. Porque a gente nota como isso é sofrimento para o outro, né? Então, acho que o grande ganho do aprendizado, né, de uma forma geral, seja ele profissional e pessoal, é a gente encontrar esse jeito de se relacionar com as pessoas, de conversar com as pessoas, de entender qual é o progresso que aquela pessoa quer fazer, né? Então, antes de eu falar do livro, qual é a edição do Aldeia, eu pergunto, me conta, como é que tá a tua vida hoje? Para tentar entender. E assim, eu não vendo para todo mundo. Tem pessoas que eu digo, cara, não é. Não dá, entendeu? Assim, tipo, eu não fico forçando, assim. E tá tudo certo também para quem fosse, entendeu? Porque são negócios e negócios, mas eu não consigo. E Dani, e não é só isso. É outra coisa que eu falo também da grandiosidade de você conseguir dizer assim, eu particularmente, assim, graças a Deus, eu não perco venda, mas é um cliente mais difícil, que eu sei que não vai ter tanta conexão, que de repente o desgaste vai ser muito grande. Esse cliente eu ligo para algum parceiro, que de repente ele não conectou comigo, mas ele vai conectar com o meu parceiro. Sim. Eu falo, olha, tô com um cliente que tá precisando desse tipo de imóvel, nananã. Tu dá continuidade e a gente sempre divide, né? O comissionamento. Mas, ou seja, a gente não deixa, mas assim, eu não quero mais ter esse desgaste, sabe? Me violentar para fazer. Mas isso também é maturidade. Porque antes eu achava que eu tinha que fazer o trabalho, sabe? Hoje não, a gente pode trabalhar sempre as parcerias. Isso é outra coisa muito bacana, né? Assim, quando eu falo, por exemplo, agora, eu sou gestora da comunidade Aldeia, ou seja, eu cuido de uma comunidade com mais de 400 empreendedores, profissionais autônomos, tem um monte de corretor lá com a gente. Nessa atenção, né, da venda até a gente chegar na experiência de aprendizagem, né, de estar apoiando. Hoje mesmo mandei uma mensagem para um assinante que não conseguiu ir para nenhuma das aulas, e aí eu disse, olha, mas tu já fez o teste, ó, vou te mandar aqui o passo a passo, primeiro tu vai fazer o teste, depois tu vai fazer... Eu fui pelo passo a passo, amiga. Aí ele, Dani, isso é muito ouro, por isso que eu adoro o trabalho de vocês, porque mesmo a gente trabalhando com tanta gente, a gente vai tentar personalizar, porque é essa coisa do Não, mas foco no faz cliente, um entendeu? trabalho muito diferenciado. E a parceria, e aí, por exemplo, o trabalho na de repente, empresária... Isso eu quero te perguntar. Hoje, por exemplo, rapidinho, para o corretor de imóveis, como é que a, de repente, empresária poderia trabalhar, agregar, de repente, organizar o trabalho de um corretor de imóveis? Olha, a gente tem desde a parte financeira, de apoiar a parte financeira, de fazer BPO, de fazer o controle financeiro, até a parte de gestão. E aí a parte de gestão passa pela parte operacional, passa pela parte de marketing, de vendas. A gente, assim, a gente é quase mãe, né? A gente apoia, né? Faz tudo. Eu tenho uma cliente que até o script eu ajudo a construir, né?
Peraí, vamos cá, vem cá. Então, acho que esse trabalho de consultoria na área de gestão que a DRE faz e que né, ia falar dessa coisa da parceria que a Jéssica, a gente conversando, ela fez assim, cara, é claro que tipo, vem somar. Então, assim, é muito legal a gente pensar nessas coisas, né? E assim, eu fiquei pensando... Elas participavam do Aldeia? Participam também. Ah, legal. Então, é muito bom ver essas parcerias, né, acontecendo. Então, eu consigo apoiar a DRE, consigo apoiar a Aldeia, consigo te apoiar individualmente, consigo apoiar outras pessoas. Mas, assim, para o corretor, acho que é isso. O corretor que tem lá seu CNPJ, precisa estar ali administrando outras coisas, precisa focar na venda, mas tem todas essas outras coisas da área de gestão que ele precisa cuidar, mas que ele não tem conhecimento, ou não tem tempo, ou não tem experiência. E como é que ele faz para apoia encontrar o isso. De Repente Empresária? Vai falar comigo. Então, deixe logo o seu arroba aqui. Arantes Daniele. Arante Daniele. Arantes Por Daniele. favor, pessoal, arroba Arante Daniele. E aí você pode, na verdade, conhecer um pouco mais sobre o De Repente Empresária, marcar um horário, né, Dania, para poder conversar, porque assim, hoje é fundamental que o profissional, o corretor de imóveis, entenda que ele é a sua empresa. Muitas Sim. vezes eu vejo, por exemplo, o profissional que trabalha na imobiliária e já trabalha lá há 5, 10, 15 anos, mas continua fazendo a mesma coisa. O mercado mudou, o trabalho da pessoa continua os mesmos, e aí cada vez mais vai diminuindo os seus resultados. Sim. Então, A gente tem algumas clientes corretoras com a gente. porque, por exemplo, quando você busca uma consultoria, vai entender que a forma de prospectar já não é a mesma. De repente, uma pessoa que não gosta de fazer network abre a mente, começa a entender que é Sim. importante. Olha, quer ver um serviço que a gente tem, que é o Terceiriza, de executiva comercial. Tem um amigo nosso, eu não vou falar o nome dele agora, mas tem um amigo nosso, que ele tem muita dificuldade de trabalhar, organizar todos os leads. E de falar, de fazer essa manutenção e tal, porque assim, é isso, né? Às vezes tu vai para uma reunião com um cliente, vai mostrar um empreendimento, faz não sei o que, tu perdeu a manhã inteira, e aí tem alguém no WhatsApp esperando e tal, e eles têm esse serviço também de apoiar... Deus, eu não sabia, amiga, que legal. Tem esse serviço de apoiar o comercial, de fazer esse trabalho maravilhoso, né? Já adorei esse Tá podcast. Mas eu acho Não que... sabia. Tem esse trabalho, é muito legal. Inclusive, a gente na Aldeia tá começando a fazer isso, né? Porque eu quero me dedicar mais para a experiência do assinante, a experiência de aprendizagem, e me dedicar mais também nas consultorias, no apoio aos negócios. Muito mulheres, legal, enfim. muito legal. E eu tô falando, gente, é tudo. Hoje o corretor de imóveis, ele tem que ter a sua identidade visual, a sua assinatura, a sua comunicação, o seu estilo. Você não vai atender, não adianta dizer que você vai atender todo o mercado, você não vai. Você vai atender um nicho de mercado. É que eu não tenho mais o número, mas alguém tinha me passado o número tu sabe o número de corretores de imóveis que tem aqui em Belém? Não. Eu não vou me lembrar agora, mas era um número muito grande, né? Óbvio que tem muitas pessoas Tem muito mais, credenciadas. até porque pessoas que não estão credenciadas e atuam como corretor de imóveis, né? Mas olha, eu há uns 2 anos atrás, eu tive que procurar apartamento. E, nossa senhora, assim, eu fazia, meu Deus, por que essas pessoas não fizeram o curso da... Era muito ruim, muito ruim. E sabe o que foi que me ajudou? O relacionamento. Né? Era um relacionamento quando eu queria ficar no mesmo prédio, e aí surgiu um apartamento no mesmo prédio, eu descobri qual era a imobiliária, já fui nos meus contatinhos, que conhecia. Então, assim, tipo, cara, relacionamento é ouro. Mercado imobiliário, relacionamento é ouro. É ouro. Olha, num momento como esse do nosso podcast, segunda temporada, em que você está aqui participando, você acabou de conhecer a Dani Arante, mais o De Repente Empresária, e
tem aí uma ferramenta de gestão, uma ferramenta que pode te auxiliar. E eu falo, tem tanto corretor que faz captação de leads, mas não Não trabalha esses trabalha com eles. leads. Eu Só fui, fica enchendo a agenda. eu fui numa não- imobiliária e eu falei, tá, vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho de prospecção fina. Aí eu sempre falo do livro, né? Vamos marcar esse tempo agora? Vamos marcar 30 minutos aqui, vamos fazer só uma ligação. Nós ficamos 30 minutos. E os números foram sensacionais. O número de pessoas que atenderam, o número de pessoas que agendaram, foi muito bom. Eu falei, gente, vocês estão com um banco de dados excelente, mas não estavam Não trabalhando. estava trabalhando. E aí você vai caindo numas nuances, né? Por exemplo, tem gente que diz assim, não sou contra Instagram, não sou contra tecnologia, não sou contra. Mas eu fico pensando assim, quando a gente fez a edição de branding lá no Aldeia, as pessoas dizem assim, ai, Dani, mas o que que eu faço no meu Instagram? Eu preciso melhorar isso no meu Instagram. Aí é foto no Instagram, é o vídeo no Instagram, eu não sei fazer isso, não sei o que, não sei o que. Eu fiz, vem cá. Se Zuckerberg acordar amanhã meio chateado com a vida dele, chateado porque todos os países estão querendo bloquear, fazer sanções contra o produto dele, ele diz, eu não preciso mais desse dinheiro, não vou querer mais essa dor de cabeça. Bloqueia. Fecha o Instagram. Quem é você? Meu Quem é a Deus sua do empresa? céu, pessoal, aqui, olha, no YouTube, Spotify também, tá? Né? Não, mas assim, tipo, é desproporcional, no meu entendimento, né? É desproporcional o peso que as pessoas colocam dentro do Instagram, o tempo que elas perdem tentando fazer vídeos maravilhosos, gravar coisas incríveis, posts, né, que engajem, que não sei o quê. Mas o trabalho E lá, aqui? a louça, É, a louça, É. sabe? A rotina da venda, ter uma base organizada, né? Com nome, com telefone, com a última vez que falou, qual o dia que vai falar de novo, um lugar informando um detalhe, uma coisa daquele cliente especial, né? Cara, faz toda a diferença. E é isso que vai gerando um resultado. Não é tudo bem, eu tô aqui. Falo pra uma amiga minha, tô precisando de uma corretora. Cara, fala com a Sara. Ai, por favor. Aí a primeira coisa que a pessoa vai dizer é o quê? Me dá o Instagram dela, É. né? Aí então eu vou passar o Instagram pra pessoa, tipo, deixa eu ver se eu vou. Como é o trabalho da Sara? Deixa eu ver com quem a Sara faz. É uma vitrine, não tô dizendo que a gente não precisa trabalhar e fazer uma coisa coesa, né, com tudo. Mas aí ela vai mandar uma mensagem pra Sara e a Sara vai demorar uma semana pra responder pra ela. Já era. pode ser o melhor Instagram do mundo, né? Então, esse trabalho de base, de lead, de prospect e da relação que você vai construindo, eu não posso falar de percentuais, mas assim, eu acho que ele traz. A minha experiência de venda no Aldeia é isso. A gente tem um Instagram lá que funciona como divulgação e tal, mas a gente jamais chegaria nos números do Aldeia. Se não A gente fosse já chegou, você ali a gente já sentadinha no chegou a ter uma telefone. edição. A edição de branding foram 550 inscritos. Jamais a gente chegaria nesse número por conta de Instagram. Assim, Dani, não tem jeito. Está chegando a acabar, hora. né? Mas olha, pessoal, para você que está chegando agora e não entendeu muito bem, né, qual o motivo da gente estar aqui, a gente está falando de mercado imobiliário, de relacionamento, conexões, do poder das comunidades, né? E aí a gente acabou de conhecer aqui o De Repente Empresária, que eu achei fantástico. Acho que é um projeto para o corretor que está buscando realmente se profissionalizar, se olhar não apenas como CPF, mas como CNPJ, Sim. né? E isso te dá mais visibilidade. Sim. Falou muito também do Aldeia, né? E desse grupo que trabalha a leitura, educação, conexão e prática, que é o mais interessante, né? Então, eu espero que isso, na verdade, esse momento aqui possa ter contribuído de alguma forma com a tua vida pessoal, com a tua vida profissional. E Dani, eu quero que você deixe seu recadinho, se despeça. Muito obrigada, primeiro, muito obrigada, né? Espero que esse papo contribua de alguma maneira com o progresso, né, de todo mundo. Tem esse livro do Muito Além da Sorte, ele fala desse trabalho a ser feito, né? E o trabalho a ser feito, ele está muito menos associado
o que eu vendo em si, mas qual o progresso que eu proporciono para o outro, né? Então, a minha vida sempre foi pautada assim, mas mais recentemente eu comecei a colocar mais intenção nisso. E eu acho que é um caminho sem volta nesse mundo que a gente está, sei lá, muito conectado, e tecnológico e adoecido, voltar a fazer o básico, Ai, o que é, cafezinho da tarde com bolinho quente. se relacionar genuinamente com as pessoas, né? Eu acho que isso é ouro hoje. A gente não tem mais isso. Então, espero que essa conversa tenha aberto, né? Desculpa. Aberto horizontes, insights, enfim, caminhos. Muito obrigada, Sara, Ai, pelo você é convite. maravilhosa, gente. Segue Dani Arantes, @Arantes Daniele. Arantes Daniele. Aproveita e se você tá aqui nesse momento e ainda não se inscreveu nesse canal, vou ficar chateada. Por favor. Por favor, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação para que você possa acompanhar os novos convidados, novas personalidades, novas histórias e muito mais sobre o mercado imobiliário. Dani, eu quero te dizer que você é uma mulher linda, Muito obrigada. Você encantadora, sabe? A tua energia assim transborda e eu tenho certeza que o teu trabalho é um instrumento divino na construção de histórias, sabe? De profissionais do bem que possam agregar na vida de outras pessoas. Então, muito, muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Muito feliz. E eu me despeço de vocês em mais um episódio da nossa segunda temporada. E é claro que eu só posso desejar sucesso, saúde e que Deus nos abençoe. Até a próxima!